parte de multiplicação, pessoal, essa partezinha aqui da multiplicação, ó, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Lembra que aqui, ó, vou virar lá do outro lado. Aqui eu tinha um sinal de mais entre os parênteses, aqui eu tinha o sinal de menos entre os parênteses, e eu usava as regras de sinais do mais e do menos. Agora, pessoal, eu não tenho mais e menos aqui, né? Eu tenho vezes aqui. Então, se eu tenho um vezes aqui, ó, eu vou usar as regras de sinais da multiplicação. Então, é aí que vocês têm que saber identificar. A gente tem que saber quando usar as regras de sinais do vezes e da divisão e quando usar a regra de sinais do mais e do menos. Se entre os parênteses tem mais e menos, ou que nem aqui, ó. Aqui tem um número positivo e um negativo e não existe a bolinha do vezes ali no meio. Nesse caso aqui, uso a regra de sinais de mais e menos. Agora aqui, ó, galera, aqui a gente tem o vezes aqui no meio. Então, quando tiver o vezes aqui no meio, regra de sinais de vezes e divisão. E como que a gente resolve isso? Muito fácil, pessoal. Vocês vão pegar os números que existem e vão multiplicar um pelo outro. 3 vezes 2, 6. Vão copiar as variáveis se elas forem iguais. E os expoentes eu posso misturar. No caso da multiplicação, eu vou somar o valor dos expoentes, se for a mesma letra, se for a mesma variável. Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois valores. 5 mais 2, 7. Acabou o cálculo de vocês. É muito fácil a multiplicação, pessoal. Multiplica os números e soma os expoentes. Cuida das regrinhas de sinais. Ó, mais com mais dá mais, então a gente não precisa se preocupar muito. Agora aqui, pessoal, aqui a gente tem um número positivo, um negativo, tem a variável x, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar 3 vezes 5, 15, mais com menos, menos, copio a variável e somo os expoentes. 4 mais 3 dá 7. Terminou. Certo? Muito fácil. Aqui, pessoal, agora aqui a gente já tem uma mistura de coisas, né? Mas o jeito de resolver é praticamente o mesmo. 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B e aqui eu não tenho B. O que eu vou fazer agora? Vou somar os expoentes das variáveis iguais. Não esqueçam que aqui é 1, tá, pessoal? Então, eu vou escrever o A. 1 mais 1, 2, B. Tem outro B aqui? Não. Então, vai ficar só B na 1, porque eu não vou somar com nada, porque não existe o B ali. Certo? Agora, vamos para o seguinte. Aqui não tem letra nenhuma, aqui tem letra e número. Então, vamos lá. 5 vezes 15, 5 vezes 5 vai dar 25, 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. Mais com menos vai dar menos, e eu só copio as variáveis aqui. Agora, vamos para essa. Ah, prof, é muito difícil. Não é, bem fácil. 3 vezes 2, 6, mais com menos, menos. Tá vendo que a regrinha de sinal a prof sempre faz? Se eu faço, vocês têm que fazer também, né? Aqui a gente tem, ó, x na 3 e x na 1. Não esqueçam que aqui é 1. Y na 1, y na 2. Então, eu vou colocar o x e y aqui, ó. E agora eu vou ver. 3 mais 1 dá 4. 1 mais 2 dá 3. Por quê? Porque na multiplicação de monômios, a gente soma expoentes, certo? E agora, pessoal, a gente tem aqui, ó, a multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, a gente não faz MMC, a gente só faz mínimo múltiplo comum em soma e subtração de frações. Quando tem vezes, a gente faz direto. Lembra que eu dizia que era muito fácil? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20.
mais com menos na multiplicação dá menos. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o expoente, galera. X na 1, x na 1 vai dar x na 2. Por quê? Porque eu somo expoentes. Dá para simplificar essa fração? Dá. Então, vai ficar aqui. Vamos dividir ela por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 2 dá 10. X ao quadrado. Feito, pessoal?